Olá, bom dia. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda. Bom dia, minha amiga querida Danila. Muita alegria de te ver por aqui. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui hoje, mais uma vez, juntos, conectados em sentimento, numa mesma vibração, para falarmos do Evangelho de Jesus Cristo. Para mim é um momento muito especial da semana, quando nos reunimos, não presencialmente, mas sim conectados num só sentimento, numa só conexão, em oração, para aprendermos o Evangelho de Jesus Cristo. Nesse momento, eu quero pedir a vocês que fechem os olhos, sentem de forma confortável, conecte-se a Deus, aos espíritos protetores, aos nossos anjos guardiães, aqueles que sempre nos acompanham, nos induzem, nos intuem no caminho do bem, sempre nos orientando nessa senda difícil, nesse momento difícil que estamos vivendo. Eu peço a proteção a todos os familiares dos que estão nos assistindo, que entrem nos lares de cada um de vocês e harmonize cada cômodo, que haja o respeito, que haja o cuidado entre os familiares, que haja o carinho, que haja compreensão, que não haja o revide, que não haja agressão, que haja harmonia, que impere o amor ao próximo, que impere o amor próprio. Eu peço ainda que tire toda a angústia do coração, todo sentimento, toda aflição, todas as ideias suicidas, todas as ideias e os pensamentos negativos. Que haja somente pensamentos positivos, em vibrações positivas. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia àqueles que chegaram, bom dia Cidinha, bom dia Marines, Evanilda. É com grande alegria que nós voltamos aqui hoje e eu peço a licença de vocês para entrar na casa de vocês e juntos falarmos do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico Observai os pássaros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Por que também vos inquieteis pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E entretanto eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo,
quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Essas passagens do Evangelho de Jesus Cristo... Bom dia, mamãezinha! Essas passagens do Evangelho de Jesus Cristo vêm a calhar muito com o momento em que estamos vivendo. Esse momento de incertezas, esse momento de dúvidas, de anseios, de medos, de frustrações, esse momento único e atípico em que estamos vivendo atualmente, essa pandemia. Tenho certeza que ninguém que está nos assistindo nunca viveu um momento desse. E essas passagens do Evangelho de São Mateus, Jesus usa a expressão não vos inquieteis, em várias passagens, várias vezes. E o que quer dizer Jesus quando diz não vos inquieteis? Ele quer dizer que devemos ter esperança. Parafraseando Mário Sérgio Cortella, que é um dos maiores filósofos do país, é preciso ter esperança do verbo esperançar e não esperança do verbo esperar. Porque esperança do verbo esperançar é agir, é não ficar na passividade. E esperança do verbo esperar é manter-se inerte, na inércia. Assim como eu disse na semana passada, quem não assistiu, está gravado no Facebook do Lar de Paulo. Jesus não quer a nossa inércia, não quer a nossa passividade. Jesus quer a nossa ação, que tenhamos fé, que tenhamos esperança, mas você, eu, devemos agir, devemos nunca desistir. Como eu disse semana passada, essa não passividade decorre da lei do trabalho, que é uma lei natural, que é uma lei de amor, de caridade. Não devemos nos manter inertes, devemos ser proativos. Com fé, com o trabalho, nós adquirimos merecimento e, consequentemente, progredimos nesse caminho do bem, nessa senda tão difícil que nós vivemos aqui nesse planeta de provas e expiações. E essas passagens do Evangelho também, elas vêm nos acalentar nesse momento de incerteza, principalmente a última frase, quando ele diz: não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então é interessantíssimo, eu fico impressionada como as passagens, como o Evangelho, os Evangelhos de São Mateus e todos, como os ensinamentos do Cristo são atemporais, são atuais. São ensinamentos de há mais de 2000 anos e que servem para aplicarmos em todas as ocasiões da nossa vida. Todos aqueles momentos que tenhamos dúvida, que você tem alguma frustração, você busca os ensinamentos do Evangelho, os conselhos de Jesus. E nesse momento que estamos vivendo esse período de incerteza, de frustração, ele nos diz, Jesus nos orienta, não estejais inquietos pelo dia de amanhã. Ou seja, isso se resume em uma palavra que está muito em voga atualmente, que é ansiedade. Ansiedade é um estado emocional e mental
que está muito ligado ao desejo de controle do futuro. Ele nos diz: vivamos o momento presente. Controle o que você tem controle. Então não adianta a gente ficar tentando controlar o que os outros vão pensar da gente, o que vai acontecer no futuro, as atitudes das outras pessoas. Isso é incontrolável. E isso nos faz ficar ansiosos, faz você ficar ansioso, faz eu ficar ansiosa. Mas essa ansiedade, esse desejo de controlar tudo, isso ocasiona sintomas físicos, mentais, psicológicos. Isso nos traz doenças, isso nos traz prejuízos incalculáveis. Eu estava vendo relatos de pessoas durante esse período de pandemia que a ansiedade é tanta que quando entram em um supermercado começam a passar mal, com falta de ar, taquicardia, dormência nos membros. Isso é ansiedade. Essa ansiedade que gera angústia, que gera sofrimento. Nós devemos confiar em Deus. É dificílimo, é um momento único, mas não adianta sofrermos por antecipação. Nós devemos confiar em Deus e fazermos a nossa parte, agirmos. É claro que nós devemos tomar as precauções devidas, assim como os médicos nos orientam. Devemos higienizar as mãos, utilizar álcool gel, sair o mínimo necessário, não ficar passeando por aí, claro, mas o medo não pode nos paralisar. O medo tem que nos impulsionar a agir. Claro que nós devemos sair o mínimo necessário, mas se tivermos que sair, que esse medo não nos paralise, não nos impeça de fazer uma simples compra no supermercado. Isso é a ansiedade em excesso, porque a ansiedade é algo natural, todos nós temos. E é benéfico, mas o problema é a ansiedade em grau excessivo. Quando ela nos paralisa, quando ela nos prejudica, quando nós tentamos controlar o incontrolável. O que é possível eu controlar? Eu consigo controlar o que eu vou comer, o que eu vou falar, se eu vou fazer atividade física, o que eu faço do meu tempo. Isso eu consigo controlar. Mas como eu já disse, eu não consigo controlar o que os outros vão pensar, o que vai acontecer no futuro. Então, muitas vezes, eu não consigo dormir pensando, tentando prever o que vai acontecer na segunda-feira. E hoje ainda é quarta. Então, são várias situações que nós precisamos manter o controle, buscar o equilíbrio através do evangelho no lar, através da prática de uma atividade física, tentar evitar os noticiários. Nós temos que nos manter informados. A informação nós já temos, que são as orientações que nós devemos ter, mas assistir a todo momento os noticiários, quantos morreram, como que está qual que é a porcentagem de ocupação de UTIs, como que está o caos no Rio de Janeiro, isso nos desorienta. Isso nos deixa desequilibrados. E é preciso procurar a nossa saúde mental. A gente tem que conservar a nossa saúde mental. O padre Antônio Vieira, um padre português muito famoso, ele dizia que o peixe morre pela cabeça. O que isso quer dizer? Que se a nossa mente, se o nosso inconsciente, se o nosso cérebro estiver doente, a gente já morre em vida. Então nós precisamos concentrar esforços para nos manter equilibrados, aproveitar o nosso tempo. E quando eu li essa passagem, me veio na cabeça também
uma palavra que está muito em voga, que muitos já devem ter ouvido, outros não, mas que é ressignificar. Ressignificar, o que quer dizer ressignificar? É dar um novo sentido à vida, é atribuir novo significado a acontecimentos, é fazer do limão uma limonada, é transformar algo negativo em positivo, é pensar diferente, é se permitir viver diferente. Então, quando nós atribuímos novo significado aos acontecimentos da nossa vida, sob uma ótica otimista, perseverante, com fé, com otimismo, isso faz com que a gente consiga o equilíbrio, consiga forças para enfrentar os obstáculos. Então, são diversos benefícios que isso nos permite. A mudança de perspectiva, de pensamento, gera a mudança de comportamento, quer dizer, nós vamos agir diferente e, consequentemente, os resultados serão diferentes e muito mais benéficos. Então, só para exemplificar, quando prestamos um concurso e não passamos, é frustrante demais, são anos estudando, se dedicando, mas nós temos duas alternativas. A primeira é desistir. É se lamentar, é xingar, é se revoltar, falar que as provas estão impossíveis, que todo concurso tem falcatruas e desistir de fazer outras provas e prosperar no mundo profissional. Mas tem uma segunda alternativa. A segunda alternativa é quando, claro, você fica frustrado, você fica chateado com o que está acontecendo, com tudo que aconteceu, mas você pega a prova, você analisa, você verifica o que precisa ser melhorado, às vezes reanalisa o seu método de estudo, se empenha mais, às vezes soluciona mais questões, estuda a banca para que no próximo concurso você tenha melhor êxito. Isso é ressignificar. Isso também é resignação. É você, diante de uma situação adversa da vida, você atribuir novo significado. Você, com aquela situação negativa, transformar em algo positivo, transformar em motivação. Outro exemplo é uma doença grave. Diante de uma doença grave, nós podemos nos queixar, nos revoltarmos. Eu posso me revoltar com Deus, porque eu sofro tanto, porque aquilo está acontecendo comigo, me entregar à doença, entrar em depressão, me recusar a fazer um tratamento, ou eu posso optar por dar novo significado àquele acontecimento e buscar tratamento, lutar, me resignar, agir e ainda superar e ajudar outras pessoas na mesma situação. Nós vemos isso muito com pessoas em tratamento de câncer, doenças raras, que utilizam a sua dor para ajudar outras famílias, outras pessoas na mesma situação. Outro exemplo que nós ainda podemos dar de ressignificação é uma situação muito comum, infelizmente. São os filhos com pais ausentes. Você tem a opção de se revoltar, de utilizar aquela ausência paterna como justificativa para todos os fracassos na sua vida, ou você pode utilizar essa situação da sua vida como um estímulo, como uma forma de incentivo e dizer: como eu não tive um pai presente, como eu não tive alguém para me ajudar, para me incentivar financeiramente, moralmente, eu preciso me esforçar mais ainda. Eu preciso me dedicar para que eu consiga um trabalho melhor, para que eu consiga melhores condições e para fornecer, para oferecer à minha mãe, que com tanto esforço, com tanto carinho me criou. Então tá vendo que tudo na vida nós podemos
Tudo depende do modo como encaramos as situações da vida. Tudo isso, todos os acontecimentos da nossa vida, a gente pode encarar sob o aspecto negativo, de se entregar, de não lutar, de lamuriar, ou de lutar, de dar a volta por cima. Então, essa mudança de perspectiva, a nossa mudança de visão, de ótica, que nós podemos mudar a todo momento, nós jovens, mais velhos, sempre é tempo de mudança. E os acontecimentos da vida, as dores, elas ocasionam muitas mudanças naturalmente na nossa vida, nos fazem enxergar a vida de modo diferente. Uma doença, uma morte, às vezes até um elogio. Às vezes um elogio muda a forma como você se enxerga. Mas é mais importante do que essa mudança externa que vem de fora para dentro. Muito importante é a mudança de dentro para fora. Essa mudança intencional, essa é a ressignificação. Essa mudança que a gente analisa o fato intencionalmente e a gente opta por mudar, por melhorar, por encarar de forma diferente. E essa mudança de forma de agir, de enxergar com otimismo, ela gera mais tranquilidade na nossa vida, porque nos ajuda a enfrentar os problemas, os obstáculos com mais facilidade. E, consequentemente, é uma consequência, esse estado de espírito vai gerar um equilíbrio na ansiedade. Nós não teremos a ansiedade em excesso, porque até uma orientação no livro Sinal Verde, o André Luiz nos orienta: não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço da sua parte. E essa orientação, esse conselho é muito certo, porque às vezes a gente desorienta, às vezes a gente se preocupa com algo que nem vai acontecer, que muitas vezes não acontece e que é solucionado naturalmente, com o tempo. Nada melhor do que o tempo para solucionar os nossos problemas. E da mesma forma que ele nos orienta a não sofrer por antecipação, ele diz: trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. Ou seja, ocupe a sua mente com coisas boas, ajude o próximo, não se mantenha inerte. É o que ele vem corroborar tudo o que Jesus fala nessas passagens do Evangelho de São Mateus. Não inquieteis, de forma nenhuma. Confie, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Confie no Senhor, confie na providência divina, mas haja. Então tenha fé, porque devemos ter esperança, fé na providência divina, mas não devemos ficar inertes na passividade. É a lei do trabalho, é o agir. Devemos controlar a nossa ansiedade. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, disse Jesus. Devemos buscar meios alternativos de controle. Cada um vai achar o seu meio de controlar a sua ansiedade. É fazendo atividade física, lendo bons livros. Tem tantos livros gratuitos na internet. Evitar as notícias ruins. Não ficar alimentando o seu cérebro com informações negativas, com violência. Meditação, contato com a natureza, o contato com a família, a convivência familiar, o respeito, a não agressividade, o controle das palavras e dos pensamentos. E muitas vezes, caso seja necessário, a busca por ajuda médica e psicológica também é muito importante. Então, cada um vai tentar controlar a sua ansiedade nesse momento de incerteza, de aflição, da melhor maneira possível, mudando o foco. Ao invés de focar no problema, na doença, na morte,
nas consequências, na tragédia financeira e tudo que está acontecendo, vamos focar na solução. Vamos buscar meios de passar por esse período com mais tranquilidade, com mais confiança, mas fazendo a nossa parte. E cada um faz a sua parte da melhor maneira possível, aproveitando melhor o tempo e ressignificando, dando novo sentido à vida, fazendo, como já dizia o ditado, do limão uma limonada, ressignificando, enxergando a vida pelo aspecto positivo. E neste momento eu te convido a dar o primeiro passo. O primeiro passo é assumir que realmente nós temos esse problema, essa dificuldade em tentar, em querer controlar tudo, querer controlar o incontrolável. Admitir que cada um tem crenças que limitam, que impedem o progresso, mas que tem que ser dado o primeiro passo. Que tem que ser dado, e o primeiro passo está sendo dado com o estudo do Evangelho. O Evangelho no lar é de suma importância para essa reflexão, para essa análise, para aplicarmos no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus Cristo e tomarmos as rédeas da nossa vida, sem tanto anseio, vivendo o momento presente. Não fiquem ansiosos, por favor, para deixar de ser ansiosos. Porque é muito comum. Às vezes a gente quer tanto deixar de ser ansioso que a gente fica mais ansioso ainda querendo controlar essa ansiedade. Mas façamos a nossa parte. Busquemos leituras boas, coisas que nos acalmem, que nos transformem, que nos edifiquem. Liberte-se do barulho. A nossa mente é muito barulhenta, é muito agitada. Às vezes nós deitamos e ficamos com 1000 pensamentos na cabeça. Não para. Planejando o amanhã, planejando a semana que vem. Mas vamos tentar nos libertar desse barulho, dessa ansiedade, dessa expectativa mental do que vai acontecer no futuro, para desfrutarmos a experiência do momento presente. Vamos viver o hoje. Jesus nos convida a não nos inquietarmos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Eu espero ter contribuído de alguma forma para vocês, porque para mim foi de muita importância esse estudo de hoje, essa leitura que é sempre importante das passagens do Evangelho que nos edificam, que nos ajudam a suportar as aflições e esses momentos difíceis em que estamos passando. E se você achar útil esse estudo para mais alguém, compartilhe, envie, porque outras pessoas podem precisar também dessa ajuda. Nesse momento nós vamos encerrar com a prece, elevando novamente o nosso pensamento a Deus, nos conectando com o Altíssimo, pedindo para tirar do nosso coração esse sentimento de frustração, de angústia, de ansiedade, esse sentimento, essa mágoa, esse ressentimento, todos os sentimentos negativos que estejam no nosso coração. Eu peço, Senhor Jesus, que nos liberte. Eu entrego a nossa vida e a vida de nossa família, de todos os familiares, dos que estão assistindo, dos que estão ouvindo, nas suas mãos. Eu peço a proteção, o amparo, o carinho, o cuidado. Que sempre estejamos juntos, seguindo os ensinamentos do Cristo, seguindo as orientações no caminho do bem, em busca da nossa evolução espiritual e moral. Que tenhamos uma semana muito produtiva. Fiquem em paz e que Jesus os acompanhe.